Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Defendendo a Fé. O canal Defendendo a Fé é um canal de apologética cristã que estabelece e defende a fé cristã. Defende das heresias e estabelece dizendo o que é e o que não é cristianismo. Você, como cristão, provavelmente, muitas vezes já disse Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você ora e aguarda a volta de nosso Redentor, a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador. Porém, nós sabemos que, antes disso acontecer, alguns eventos terão que ocorrer primeiro. E um desses eventos, ao qual nós iremos tratar brevemente aqui, está relacionado à apostasia. Você sabe o que é apostasia? Vamos falar um pouco sobre ela. Um apóstata é aquele que uma vez conheceu a verdade, recebeu a Cristo como seu Salvador, frequentou nossas igrejas, entendeu o significado do Evangelho, porém um dia ele se afastou da verdade e pecou contra Deus. Porque se afastar da verdade e negar a verdade é pecar contra Deus, é negar a verdade das Sagradas Escrituras. Se você aguarda a volta de Cristo, antes você tem que entender que terá que ocorrer a apostasia. A apostasia precederá a vinda do anticristo. O anticristo não poderá reinar no mundo onde a palavra de Deus seja pregada, a palavra de Deus como ela é, a verdadeira palavra de Deus. Por isso, antes que ele venha, a igreja cristã tem que estar imersa na apostasia. Nós vamos agora ler um texto que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz: ninguém de modo algum vos engane, porque a volta de Jesus, que é o que trata esse texto, não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia e manifeste o homem da iniquidade, o filho da perdição. O versículo acima nos diz que haverá uma apostasia que estará associada ao aparecimento do anticristo. A maioria dos cristãos, como eu disse, estão esperando por esse evento, mas não se dão conta que antes que isso ocorra, terá que ocorrer a chamada apostasia. A pergunta que eu te faço é: apostasia na igreja hoje? Alguns dirão que sim, outros dirão que não, mas certamente, se você é uma pessoa atenta e conhece as Escrituras, pelo menos o básico das doutrinas cristãs, saberá que sim. A igreja cristã hoje está cercada de apóstatas. Estamos vivendo um período de apostasia. Isso é algo que nós temos que ficar atentos, porque a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, o seguinte: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Nós sabemos então que o julgamento começará primeiro pela casa de Deus, a igreja cristã. Você está atento ao anticristo, está aguardando que ele venha? Mas como eu já disse, primeiro, antes que isso ocorra, ocorrerá a apostasia, porque, como eu disse, ele não poderá viver no mundo em que a igreja esteja pregando a verdade. Para isso, a igreja tem que estar dormindo, tem que estar na apostasia, como a parábola das 10 virgens, para que ele possa, então, pregar as suas mentiras. E nós sabemos que o maior mentiroso que vai existir é o anticristo. E nós vemos hoje que a igreja, sim, está mergulhada já na apostasia. Eu não estou falando aqui apenas das seitas, como os Testemunhos de Jeová, Mormons, Adventistas do Sétimo Dia e tantas outras que nos cercam faz tempo. Eu estou falando da igreja cristã, daquela que recebeu o Senhor Jesus, aquela que está encarregada de pregar a verdade das Sagradas Escrituras, da palavra de Deus, que a palavra de Deus é a palavra inerrante de Deus, que foi revelada aos homens em linguagem humana. Esta igreja que Jesus Cristo fundou é que estaria num período de apostasia. E o que nós vemos de apostasia hoje? Nós vemos hoje mulheres sendo ordenadas pastores,
até mesmo pessoas homossexuais sendo ordenadas a pastores, a ordenação de homossexuais. Nós vemos um marketing, né, e um merchandising agressivo nas igrejas, com venda de tudo quanto é tipo de coisa, que alegadamente possui poderes mágicos, né, que se assemelha muito à feitiçaria, à bruxaria. Nós vemos também que as seitas neopentecostais ocupam cada vez mais espaço nas TVs abertas. Você pode observar aí, vai mudando de canal na sua TV aberta e ver quantas igrejas neopentecostais, quantos desses canais estão na mão de igrejas neopentecostais pregando suas heresias, né? E uma delas, por exemplo, é a Igreja Universal do Reino de Deus. Nós vemos o evangelho da prosperidade sendo pregado, que não é evangelho, e muito menos prosperidade, a não ser para aqueles vigaristas que estão em cima do púlpito, que se intitulam pastores, cujas ofertas acabam no fim sendo revertidas para eles. E nós estamos vendo também, além disso, pastores que cedem a pressões da igreja em contradição com a palavra de Deus. Pastores que deixam de pregar o evangelho simplesmente porque sofrem pressões da diretoria da igreja ou de seus membros. Qualquer pastor que faça isso deve se arrepender ou então deixar o púlpito. Os pastores devem permanecer firmes na palavra de Deus, não importa quais sejam os obstáculos e o preço a ser pago. Nós vemos hoje pastores que falham em equipar suas congregações de acordo com a palavra de Deus. Em Efésios 4:11, pastores têm a obrigação de ensinar a igreja evangelismo, trabalho missionário, oração, amor, as doutrinas básicas do cristianismo. Infelizmente, o que nós vemos é que a maioria dos cristãos hoje não conhece doutrinas básicas do cristianismo, como doutrina da Trindade, expiação, redenção e tantas outras que fazem parte das doutrinas essenciais do cristianismo. Muitos cristãos hoje não sabem explicar com poucas palavras essas doutrinas. Por quê? O que nós vemos hoje são igrejas sem conteúdo. Igrejas que, como dizem alguém, são worshipeiras, pintam suas paredes, seus tetos de preto, seus púlpitos de preto, e tem tão pouco conteúdo cristão. Muito louvor e pouco cristianismo. E a maioria desses louvores ainda, se você analisar a fundo, você verá erros graves teológicos neles. Nós não estamos dizendo que devemos pregar o fogo e enxofre, o inferno o tempo todo. Mas certamente, o evangelho que não incomoda ninguém, com certeza, não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos também aqui que existem autodenominados pastores, aqueles que se denominam apóstolos, coisa que nem base bíblica tem, né? E estão pregando aí aquilo que o povo simplesmente quer ouvir. Como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, estão seguindo doutores para satisfazer suas próprias concupiscências. Há pastores hoje que pregam que a Bíblia precisa ser atualizada, que a salvação não é mais individual, pregando universalismo e tantas outras heresias. É isso que nós vemos no mundo hoje. Por isso, é muito importante que você, cristão, esteja atento, muito atento a tudo que é ensinado hoje. Frequente uma igreja que realmente prega a palavra de Deus como ela é. E para isso, eu indico as igrejas históricas, aquelas igrejas que estão há muito tempo, né, que já são consagradas, firmadas na palavra. Eu peço que você evite igrejas, principalmente que tenham em sua nomenclatura a palavra ministério. Ministério esse, ministério aquele. Via de regra, não vou fazer aqui de uma forma abrangente, mas eu vou dizer que, via de regra, essas igrejas têm a palavra ministério, o Senhor da igreja não é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor da igreja é uma família, é um homem que passa essa igreja de pai para filho, como se fosse uma empresa, como se fosse um business. Tome cuidado, analise bem. E se você está numa igreja que não está pregando a palavra de Deus como ela é, saia dela enquanto há tempo.
porque realmente estamos vivendo um período de apostasia. Hoje está difícil você encontrar uma igreja que esteja realmente pregando o Evangelho como ele é. Por isso é que eu indiquei aqui as igrejas históricas. Eu espero que você tenha se atentado para isso e peço que você visite o nosso site, o defendendoafé.com.br, e você vai ver muito mais artigos sobre isso, melhor explicados sobre essa apostasia que virá. Também eu peço que você nos ajude divulgando esse canal, se inscrevendo, ativando o sininho, para que esse trabalho possa crescer ainda mais. E eu espero que essa palavra faça você meditar um pouco e olhar à sua volta e ver onde é que você está, qual é a igreja que você frequenta hoje. E desta forma, eu te digo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe e te proteja ricamente.